Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos reunidos mais uma vez nas sextas-feiras para o prosseguimento do estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje nós vamos abordar as questões 551 a 556, onde Kardec fala sobre o poder oculto, os talismãs e os feiticeiros. É um estudo contínuo e, para começar, eu vou abordar uma questão da semana anterior que o Gabriel Mendes fez o estudo sobre pactos. Então, vou dar uma lida, é a questão 549, porque a questão 551, Kardec pergunta: pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E a pergunta do 5, a pergunta 549 é: haverá algo de verdadeiro nos pactos com os espíritos maus? E os espíritos respondem: não, não há pactos, mas naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. E ele traz um exemplo: queres atormentar o teu vizinho e não sabe como fazê-lo. Apela então a espíritos inferiores que, como tu, só queres o mal, e que para te ajudar exigem que também os sirvas em seus maus propósitos. Isto não significa que teu vizinho não possa se livrar deles, pois uma conjuração contrária ou pela própria vontade. Então a gente vê que é uma pergunta semelhante, né? Pode um homem mau, com auxílio do espírito mau, fazer o mal ao próximo? E Kardec, de novo, os espíritos de novo respondem ao Kardec, só que agora de forma objetiva, curta. Não, Deus não o permitiria. Então, na questão anterior, ele já mostra, né? Podem se juntar, só vai atingir o outro se ele estiver na mesma sintonia desses dois irmãos que estão fazendo mal. Seria um espírito na mesma sintonia, então vai identificar, né? Mas isso não seria permitido por Deus. É importante lembrar que quando a gente fala de maus espíritos, quando fala de pacto, das conjurações, é importante lembrar, né, que o Pai não criou nenhum espírito para o mal. Então isso a gente já vê na questão 115, que Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então somos únicos, somos criados sem o conhecimento, mas com toda a possibilidade de os adquirirmos. Somos espíritos simples porque somos individualidade. Hamed, em um dos livros, ele fala que somos criados por uma forma, né, e essa forma é jogada fora. Então é frisando, né, trazendo para a gente a imagem da individualidade que nós somos, né, que somos únicos. E vamos adquirindo os conhecimentos e trilhando caminhos do bem e os caminhos do mal, né? Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, então nós temos também todos esses sentimentos bons e maus, né? E quando conseguirmos ir para o equilíbrio, trilharemos uma linha mais reta. Agora é importante, né, lembrarmos sempre que mesmo esses espíritos que estão trilhando o caminho do mal, que já trilharam o caminho do mal, vão chegar a um ponto de perfeição. Então, na 116, Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos os espíritos se tornarão perfeitos. Uma boa lembrança que passa agora, quem não leu o livro há 2000 anos, que é a história de Emmanuel, nas encarnações dele anteriores, onde ele pega, né, a encarnação dele quando Cristo está na Terra, há 2000 anos, né? Mas ele já fala de uma encarnação precedente, onde ele trilhava o caminho do mal mesmo, ainda tinha a vontade de fazer o mal,
né, do fazer um mal ao outro, do castigo, da punição, ele reencarna, né, ainda traz todas essas dificuldades, mas a gente já vê a melhora, e vendo mesmo naquela encarnação, que se a gente analisar friamente, é uma encarnação também muito conturbada, com muitas expiações, muitas provas, né? A gente vai ver que já há um caminho. E a gente vê esse caminho depois no Espírito Emmanuel, quando se apresenta posteriormente, né, a evolução que ele teve, né? E isso eu sempre falo, às vezes nos estudos que a gente está fazendo desse livro, como é estimulante, né? Porque a gente sabe que todos podem, todos podemos seguir, trilhar um caminho evolutivo, caminharmos para o bem. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que aquele é um livro até consolador, para a gente ver o ponto de partida hoje de um espírito de escola, mas que ele teve um ponto de partida como nós também tivemos. Então, o objetivo é nós olharmos para frente, mas tendo ciência que já construímos bastante coisa. Então, Kardec continua na pergunta 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Então, a gente, por sermos espíritos imortais, como eu já trouxe até o exemplo de Emmanuel, temos tido várias encarnações em várias situações, em várias religiões, em várias culturas, trazemos, né, a humanidade ainda traz no seu inconsciente coletivo e no consciente individual, por vezes, essa crença no poder, né, que certas pessoas teriam de fazer os enfeitiçar. Né? Isso nós trazemos, e para isso é que as nossas múltiplas reencarnações objetivam. Né? Nós íamos desfazendo de algumas crenças que temos, né, de alguns comportamentos. Então, a cada encarnação, nós fortalecemos os dons que já conseguimos adquirir, burilamos ele ainda mais e tentamos corrigir os vícios que nós ainda carregamos. Né? Então, a cada encarnação, nós damos um passinho à frente. Né? É importante, como a gente sabe, que os espíritos não retrogradam. Então, a gente pode até ter uma encarnação é, horizontalizada, sem conseguirmos uma progressão, mas não retrogramos, né? Não damos passos para trás. Né? Então, a cada encarnação, vamos adquirindo novos conhecimentos, nos melhorando, mas muitas vezes essa crença ainda vige em nós, lembrando também que as nossas vivências na doutrina espírita são bastante recentes, né? Podemos ter duas encarnações, uma encarnação já com conhecimento da doutrina codificada por Kardec, mas a maioria das nossas encarnações foram em outras situações, em outras, né, culturas, em outras religiões. E aí os espíritos respondem. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética. Essa força magnética, ela é neutra, né? E essa força pode fazer para o uso do bem, mas como ele fala aqui, podem se fazer para o uso do mal. Né? Se mal forem o espírito que tem essa força magnética. Um caso em que possível se torna serem secundários por outros espíritos maus. Como eu falei, vai haver um nível vibracional de sintonia e vai aproximar espíritos que são iguais, né? Que sentem, que têm o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Então, mas aí os espíritos continuam. Não creia, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes da lei da natureza. Então a gente sabe pela doutrina espírita, nós temos as leis naturais, as leis da natureza, e essas leis não são violadas de forma alguma. Elas seguem rígidas, né? Ninguém pode alterar. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, me lembra, no meu tempo de escola, no nome de um bandeirante, Bartolomeu Bueno da Silva, que era o Anhanguera,
que quer dizer diabo velho. E a história é o seguinte, né? Ele conhece que a aguardente pegava fogo, que os índios também determinam de aguardente por isso, mas ele sabia que a cachaça pegava fogo, o destilado pegava fogo. Ele está no interior de Goiás, identifica que aquela região era aurífera e quer saber onde está a mina de ouro, né? E aí ele, para pressionar os índios, ele coloca num pote, né, a cachaça e taca fogo. E diz que ele tinha o poder de incendiar as águas e ameaça de incendiar todos os rios. Então ele tinha o conhecimento, era natural o álcool pegar fogo, mas como aquela tribo, né, aqueles índios daquele local, não conheciam aquilo e tinham a superstição, e um fato natural, eles observavam como uma coisa sobrenatural, um poder mágico daquela pessoa. Então é o que fala. Quando ele, provavelmente, quando eles fossem narrar, né, ele vai mostrar a prova, ele tinha a prova, ele viu a água pegar fogo, né? Mas ele não conseguia entender porque esses fatos eram mal observados e todo mal compreendidos, né? Porque se ele fosse perto, ele ia sentir o cheiro do álcool e ia ver que aquilo não era água. Mas então se cria esse fato. Então, para os índios, ele tinha um poder além. Então, nós vamos para a pergunta 556. Que efeitos podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretende dispor do concurso dos espíritos, né? Então, o que o Kardec está perguntando, que efeito podem ter algumas fórmulas, coisas, frases escritas, comportamentos ou práticas, né, atitudes que a pessoa pretende expor do concurso do espírito. Quer dizer, que o espírito se apresente e se submeta ao desejo dessa pessoa no momento que ela deseja, né? Então, essa é a pergunta básica. E Kardec, os espíritos respondem a Kardec: o efeito de tornar essas pessoas ridículas, se procedem de boa fé. Porque a gente tem que também entender que muitas pessoas procedem de boa fé, não estão fazendo com má intenção, mas acreditam que esses rituais criados são capazes de trazer o concurso dos espíritos no momento desejado através desses rituais. Vamos lembrar mais uma vez que somos espíritos encarnados, individuais e criados com ignorantes, mas que progredimos. E os espíritos que estão nos planos espirituais também, eles não vão se submeter a essa atitude, porque eles têm individualidade. Bom, mas se essas pessoas não forem de boa fé, no caso contrário, são tratantes, merecem castigo. Então são pessoas que estão tentando iludir o próximo, né? Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto esses só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, o espírito é atraído, né, pela ligação mental que fazemos, né? Não precisa passar ainda por coisas materiais, ele não precisa mais. Muitos de nós ainda precisamos, como vamos ver na questão à frente, né? Mas temos que ter cuidado quanto à crítica, né? Quanto o como vemos outros irmãos atuando, né? Então, porque, como ele fala, muitos têm boa fé. Os espíritos acham que é uma atitude que não vai levar a nada, né? Mas muitos as fazem com boa fé. Na 53A, Kardec então prossegue: mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Então são espíritos que comparecem, né, e trazem fórmula cabalística. E qual é a resposta dos espíritos? Efetivamente, há espíritos que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros,
mas ficais certos que são espírito que de vós escarnece e zombam da vossa credulidade. Então ele está trazendo a informação, né, que o próprio espírito, né, através da mediunidade, dita essas fórmulas, né, esses sinais, essas palavras, esses atos. Mas o que ele traz que são espíritos que estão ali, são os espíritos zombeteiros, né? Alguns não são nem maus no sentido de fazer o mal, não tem. Eles acham aquilo só engraçado. Eles veem uma fé, entre aspas, né, que não é uma fé crítica, né, mas vamos dizer, a sua crença naquilo, e eles se aproveitam daquilo, né. Muitos, com essas atitudes, trazem prejuízo à pessoa, mas muitos não têm nem, eles só estão zombando, só estão escarnecendo, não, mas que podem ser atitudes que são agravantes para a pessoa que escuta. Mas os livros espíritos estão falando, não existe isso, né? E há 2000 anos, no livro, a gente tem informação de um feiticeiro onde a comunidade romana se dirigia exatamente isso, para obter fórmulas, para obter talismãs, né? E ele era visitado pela nata, vamos dizer, por um grupo social importante, apesar de viver nas cercanias da cidade, mas procuravam ele, e a gente vai ver mais à frente que eu vou lembrar dele, o Araces, que é um espírito que era um médium, provavelmente com dupla vista, como vai falar nas questões à frente, que tinha uma capacidade de ver, mas ele era uma pessoa que se aproveitava dos outros, da credulidade dos outros também, mas ele tinha uma mediunidade. Pergunta 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Então Kardec está perguntando, a pessoa não pode se direcionar para uma coisa material, né, um objeto material, e concentrando através disso, pela confiança que tem e através de bons pensamentos, né, ter uma ligação a um bom espírito, né? Então essa é a pergunta do Kardec. E os espíritos respondem, é verdade, mas depende, né, da pureza da intenção e da elevação dos sentidos, depende a natureza do espírito que é atraído. Então, como a pessoa vai pensar, o sentimento da elevação é que vai determinar, né, que um espírito seja atraído. Mais uma vez, como o objeto é neutro, né, o que vai atrair o pensamento de quem está ali fazendo, né, a virtude, né, se relacionando àquele talismã. Mas os espíritos protegem. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material que moral. Então ele está falando, né, que no momento que está, né, provavelmente o pensamento vai ser mais para coisas materiais do que para coisas morais elevadas, né? Quem está ali ainda dependendo dessa ligação. A gente sabe que as ligações são por pensamento, por vibração, né? A própria doutrina espírita, houve um momento das mesas girantes que existia necessidade daquilo ser visto, depois vai mudando e provavelmente à frente, como a gente sabe, num quarto período, vai ser tudo através do pensamento, né? Não vai nem precisar mais ter a manifestação, né, vai ter a mediunidade, mas de outra forma, né? Vai ser tudo através do pensamento vibracional. Um progresso natural da natureza, que a gente vê nos livros, né, das obras subjacentes, né, das obras, que os espíritos se comunicam através do pensamento. A gente vê no livro do Manual de Filomeno de Miranda, o discurso é feito numa língua
E cada espírito de vários países, de vários locais, recebe a mesma mensagem decodificada. Por quê? Porque não é feito pela língua verbal. Né? Ele descreve ali como uma língua verbal, mas a gente sabe que é feito através do pensamento e o pensamento vai chegar a todos da mesma forma. Bom, qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia inferioridade e uma fraqueza de ideias, que favorecem a ação de espíritos imperfeitos e escarninhos. Então, é um momento mais anterior e demonstra já uma necessidade. Então, nós temos que trabalhar essa necessidade, né, de se desvincular das coisas materiais para ir para o pensamento mais elevado, pensando no lado moral. Né? Então, mas isso é um caminho natural. Né? A gente está vendo. Então, a gente às vezes ainda está muito ligado. Raul Teixeira tem um estudo que ele fala sobre talismã da Federação Espírita do Paraná, que eu dei uma olhada na internet. Ele fala que um catador de papel com um carrinho de madeira, e ele fala que é na cidade dele, então provavelmente Niterói, que ele conhecia, ele vê o carrinho de madeira e tem uma figa de Guiné amarrada no carrinho. Né? E aí ele conhecia a pessoa, ele se dirige a ela e pergunta o motivo daquela figa de Guiné ali. E ele fala, professor, isso é para me proteger, né, da inveja. E aí ele fala na conversa, né, que ele ficou pensando, né, uma pessoa num grau de dificuldade grande, catador de papel, tem um carrinho de madeira e estava preocupado ainda com a inveja do outro, né? E aí, né, naquela situação. E aí ontem até num estudo que nós fazemos em outro grupo, eu estava falando, né? Pior que ainda deve ter gente que inveja porque nem aquele carrinho tem, né? Com essa situação social que nós passamos. Mas aí você vê que mesmo a pessoa com grande dificuldade ainda recorre, né, a esse talismã, ela dirige o pensamento dela aquilo como que aquilo traga um halo protetor. Eu prossegui, eu acho que teve uma pequena interrupção na gravação, então nós vamos para a pergunta 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? E os espíritos respondem: aquele a quem chamar de feiticeiro são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como seja força magnética ou dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas como dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiro aos olhos dos ignorantes. Então, o que ele traz é que algumas pessoas, né, que são ditas, são pessoas que têm dupla vista. Então, eu falei do Araxes, né? O Araxes era um médium, com certeza, pela descrição de Emmanuel, não era dirigido a fazer o bem, apesar de ele ter até algumas atitudes no livro de proteção, de orientação, mas ele usava o poder que ele tinha para benefício próprio, né? E um dos personagens vai lá dizendo que está sofrendo por uma causa amorosa, né? Que ele está muito decepcionado, buscando um talismã. É só uma pequena informação, não vou contar tudo, mas pelo poder que ele tem, por essa força, ou provavelmente ele dupla vista, ele vê que o momento, aquele sofrimento não é por aquilo, é que aquela pessoa tinha cometido um crime e ele exterioriza isso. Você não está triste porque por causas de amor, né? Mas sim porque você matou uma pessoa, né? E aquilo traz um grande desconforto, né? E naquele burburinho ele diz: não, eu só falei isso para você ver o meu poder sobrenatural. Então ele não tinha, né? Não tinha nenhum poder sobrenatural. Ele tinha mediunidade que já existia, que sempre existiu, que se manifestava, só que ele usava de uma forma não correta. E Kardec faz o seguinte comentário:
O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sob as quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas de suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridículas crendices, né? Kardec era um grande estudioso, era um estudioso de magnetismo, estudou, né? Foi da mesma escola de Mesmer, então ele tinha todo esse conhecimento, né, sobre magnetismo. Então ele traz esse entendimento, né, porque na questão seguinte vocês vão me perdoar que está dando algum problema aqui no meu computador e está interrompendo a gravação. Então está falando na questão seguinte, tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato. Então a gente vê que algumas pessoas, né, os médios de cura, através do passe, né, não tem essa capacidade, né, médios conhecidos, né. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, essas pessoas têm essa capacidade e com suporte, né, com o auxílio dos espíritos esclarecidos, elas podem trazer essa cura. Mas ele sempre tem um além. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual conta as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar o maravilhoso, o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, Kardec só chama atenção a isso, né? E agora lembrei, né, do médium muito conhecido, João de Deus, que fazia curas através da força. A gente não pode questionar, né? A gente sabe que ele não era espírita, era um espiritualista, que ele não seguia, né, a codificação de Kardec, né, a codificação trazida pelos espíritos através de Kardec, mas ele tinha algum conhecimento, algum suporte, porque muitas pessoas tinham provavelmente nesses momentos que eram bons espíritos, se aproximavam e executavam, né, a tarefa que esses espíritos esclarecidos se propunham, né? Mas tem que ter muito cuidado, né? Então, tem um estudo médico, né, e que o João de Deus concordou que ele fazia operações no olho. E ele concordou que os médicos, um grupo de médicos, visse algumas cirurgias e que ele de fato usava o bisturi, tirava um tecido do olho e esse tecido foi para São Paulo, né? Então ele era uma pessoa provavelmente com uma grande habilidade e que ele operava pterígio. Algumas pessoas devem saber, aquela pelinha que faz no canto interno do olho que vai crescendo e atrapalha a visão de fato. E ele provavelmente com uma habilidade grande ou sustentado por um espírito que, como a gente vê também Manuel Filomeno de Miranda falando, algum espírito que já tivesse contato com a medicina, tivesse habilidade inspirando ele executava
aquela cirurgia, mas ele não curava catarata, não curava nada. E esse tecido é confirmado que ele foi para uma universidade de São Paulo e foi analisado, e de fato era o pterígio, mas ele disse que operava qualquer coisa no olho, né? E eles acompanharam esses pacientes e viram que de fato não houve nenhuma modificação na visão, mas existia de fato tecido, né? E algumas pessoas saíam de lá se sentindo bem, acreditando na cura, e outros, de fato, por interferência dos amigos do plano espiritual, se sentiam amparados, felizes, né? E com força para suportar as suas provas. Então é sobre esses temas que eu queria falar hoje. Vocês desculpem, eu acho que em algum momento teve uma interrupção, espero que não tenha atrapalhado a continuidade do nosso estudo, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido alcançar os objetivos propostos pela casa, né? Agradecer ao suporte dado pelo plano espiritual, porque eles de fato orientam nossos estudos. Uma boa noite para todos e até uma próxima vez.